Estamos novamente com o podcast CFO Esclarece e nessa oportunidade acabamos de terminar a palestra aqui no CIOSP e estamos com as nossas convidadas, a doutora Vivian Alcar e a doutora Maura Feliciano de Araújo, que estiveram falando com a gente sobre planejamento financeiro, previdência, aposentadoria, e agora a gente vai continuar esse nosso assunto aqui por meio do nosso bate-papo no CFO Esclarece. O podcast, então, é uma forma da gente continuar orientando os colegas, tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos, né, sobre diversos assuntos inerentes à odontologia ou fora da odontologia. E nesse caso a gente vai falar de finanças pessoais, né, o nosso planejamento para o futuro. Eu vou começar perguntando para a doutora Vivian, que fez a sua apresentação, falou como é importante a gente começar desde cedo ter esse pensamento, né? A gente não pensar, né, na aposentadoria ou na previdência lá na frente, mas é importante a gente ter esse planejamento desde cedo, não é isso? Exatamente. A gente sempre diz que nunca é tarde, mas quando a gente fala de finanças e de investimentos, a gente não pode negligenciar o poder do tempo e dos juros compostos na nossa vida. Então, quanto mais cedo a gente começa, mais fácil fica. E é tudo uma questão de atitude, de autoconhecimento e de autorresponsabilidade também sobre a vida financeira que a gente quer construir, né? Sobre o nosso planejamento financeiro. E a gente vive numa sociedade que tem uma tendência, parece, de procrastinar, muitas vezes de negligenciar ou de terceirizar essa responsabilidade, né? E aí, quando a gente fala de um planejamento de longo prazo, isso acontece muito. As pessoas deixam para pensar sobre isso só quando chega a hora de desacelerar. Então, a gente precisa trazer esse tema para a devida importância, para que através da conscientização as pessoas criem hábitos financeiros saudáveis que vão contribuir com a formação de uma reserva financeira que vai nos ajudar a ter uma qualidade de vida hoje e principalmente no futuro. Excelente. Falando no futuro, justamente o gancho para a gente falar com a doutora Maura, que palestrou, falou muito a questão da aposentadoria, do programa de previdência, e eu acredito que vários cirurgiões dentistas tenham muitas dúvidas, até porque o regime de trabalho, as formas de trabalho são muito diferentes e acaba gerando muitas dúvidas, né? Você, na sua vivência no escritório, você tem reparado nisso? Tenho reparado sim, doutor. E o que a gente tem percebido? O cirurgião dentista, como, né, uma grande maioria dos profissionais liberais, eles estão muito preocupados em fazer a sua carreira, em atender, no caso do cirurgião dentista, o seu paciente, né, oferecer conforto, né, ali naquele dente que dói, naquele tratamento que é necessário. E a previdência social, ela acaba ficando para um segundo plano. Na verdade, ele esquece ou ele não tem o conhecimento de que, enquanto ele está no exercício dessa atividade sendo remunerado, ele é segurado obrigatório da Previdência Social. Esse é o maior problema que a gente enxerga enquanto advogada previdenciarista. Há o exercício da atividade remunerada, mas não há a contrapartida obrigatória, que é o recolhimento previdenciário. E ele só se dá conta dessa ausência em dois momentos ruins: no risco, quando ele fica incapaz para o trabalho, ou ele sofre uma fatalidade, a família fica descoberta, ou então quando ele vai se aposentar lá na frente, que aí ele não preenche os requisitos da legislação para aquela lei de vigência. Então a gente tem percebido, sim, que a aposentadoria, né, a previdência social como um todo, ela tem ficado para um segundo, terceiro plano, e isso não é bom por conta dessa obrigatoriedade que há. Eu fico com o pensamento também que tem uma questão cultural também. As pessoas, além de ter um comportamento imediatista, né, não pensa no futuro, mas também tem muito pudor de falar de dinheiro, de falar, né, quanto que ganha, quanto que precisa guardar, porque existe, né, um certo tabu ainda de falar sobre dinheiro, falar sobre planejamento. E aí eu pergunto se isso é só um pensamento, uma percepção minha, ou se isso realmente acontece? Acontece, nós vivemos no Brasil e nós temos um cenário de um altíssimo analfabetismo financeiro.
E isso não tem nada a ver com o nível de renda. O analfabetismo financeiro está intrínseco em todas as classes sociais e diz respeito à forma como gerimos o nosso dinheiro, né? Então, a gente citou na palestra que a dinheirofobia, que é essa aversão, esse medo a encarar a realidade financeira, é o terceiro maior medo da sociedade, perde apenas para o medo da morte e o medo de falar em público. Mas, apesar disso, apesar do brasileiro sofrer com essa angústia silenciosamente muitas vezes, ele pouco faz pela construção da sua própria vida financeira, né? Então, ele muitas vezes nem paga o próprio INSS, que é uma obrigação e é um sustento mínimo que o governo te propõe para subsidiar o seu padrão de vida lá na frente. Então, pagar o INSS é uma obrigação, né? A doutora Maura explanou. E eu sempre digo que INSS não é uma opção na nossa vida, a gente precisa fazer isso. Porém, depender unicamente dele, aí sim é uma escolha. Então, a gente precisa pensar muito no padrão de vida que eu tenho hoje, no quanto eu desejo sustentar lá na frente, para justamente com um bom planejamento previdenciário, fazer a alocação adequada dentro do INSS e complementar essa renda através de um planejamento complementar, né? Os planos de previdência complementar estão aí para este fim. E há planos de previdência que têm benefícios até fiscais, né? Se você adere a esse tipo de plano, não tem? Isso é muito importante citar, porque a partir do momento que a gente escolhe fazer um plano de previdência complementar, existem vários benefícios intrínsecos a essa modalidade de investimentos. Um deles, como você citou, é o benefício tributário, que para eu estar elegível, eu preciso estar ativo e em dia com o INSS. Mas o que diz esse planejamento? Quando eu invisto num plano de previdência na modalidade PGBL ou num plano fechado, por exemplo, que é um plano sem fins lucrativos, o governo me permite que eu deduza isso da minha declaração anual de R. Então, dessa forma, as pessoas conseguem todos os anos pagar menos imposto ou até restituir mais. Se a gente projetar isso ao longo de uma vida, utilizando o benefício todos os anos, veja o quanto isso já foi eficiente no meu planejamento financeiro. Muitas pessoas, inclusive, pegam a restituição e reinvestem nos seus próprios investimentos, né? Então, dá para fazer ali um planejamento muito bacana para cada um a partir de informações, de consciência e de atitude. E a gente pode fazer vamos dizer assim, essa acumulação, doutora Maura. Eu sou um funcionário de uma empresa privada e eu recolho para o INSS. Aí talvez eu também seja funcionário público concursado, né, estável, de uma prefeitura, e eu recolho para o instituto dessa prefeitura. E aí, de repente, eu faço também um plano de previdência privado e depois, quando eu me aposentar, eu vou ter 3 fontes diferentes de aposentadoria? Existe isso? Excelente essa pergunta, porque isso tem sido cada vez mais comum. Nós atendemos, né, um público selecionado para fazer planejamento previdenciário e a gente tem identificado cada vez mais essa cumulatividade e não há nenhum impedimento que que esse cirurgião dentista, que esse profissional da área da saúde, ele tem exatamente essa carreira como você citou. Ele é empregado da iniciativa privada, então recolhe ao INSS, ele consegue acumular dentro das permissões legais, ali consegue ser funcionário público, contribuir para o ente e ainda depois tem ali, né, o aporte, né, toda essa programação de planejamento financeiro sem nenhum problema. O único cuidado que a gente precisa observar eu preciso então entender em que condição que ele está como empregado, seus recolhimentos previdenciários. Atualmente a gente tem inclusive uma observação com relação à base de cálculo que não pode mais ser menor do que salário mínimo para empregado, trabalhador doméstico, trabalhador avulso e especificamente ao cirurgião, que é empregado, seletista, e se a atividade como servidor público, primeiro, se de fato ele contribui para um ente próprio e se permite essa acumulação ali de cargos, mas se tiver acumulação de cargos, se permitir essa acumulação de 2 regimes de previdência, ele vai ter 3 fontes de renda, que é exatamente o que o pessoal tem buscado bastante.
porque há uma parcela selecionada dos nossos trabalhadores em que ele tem um rendimento alto e ele consegue, inclusive, já destinar a sua parte certa ao INSS, porque não tem como negar, mas então, pera lá, o excedente aqui, então eu posso levar para a Viva, então eu posso investir, que tipos de investimento que eu faço? Quanto mais cedo, melhor, mas às vezes nem é tão cedo assim que a gente tem esse conhecimento. Mas dá tranquilamente para somar 3 fontes de renda para manter, né, o máximo possível o melhor do padrão de vida que ele consegue. E a minha pergunta é porque justamente a legislação permite, né, que o cirurgião dentista seja concursário público e também tenha o consultório privado ou trabalhe numa empresa particular, não existe nenhuma, desde que a carga horária seja compatível, né? Exato, então... mas nesta sequência não há nenhum impedimento. É o sócio ali do seu consultório, né, o dono do seu consultório, sócio em alguma sociedade, paga a sua previdência social, então é funcionário público e mais uma terceira renda que ele vai formar ao longo da vida dele, vai somar tudo isso e vai continuar vivendo bem, né, da mesma forma como ele já vivia na ativa. É possível. E eu tô falando aqui de previdência, talvez porque eu já tô com uns cabelos, barba branca, né? Mas a gente não deve começar a pensar nisso nessa hora, né? Quanto antes a gente começar a pensar nesse planejamento, em como organizar a nossa vida financeira, porque a gente está falando de previdência, mas também há outras modalidades, né, de aplicações que talvez seja interessante até de acordo com cada perfil, né, etário e de consciência ou de exposição, né, ao risco também de cada um, né, Vivian? Exato, é muito importante, doutora, a gente falar sobre isso, porque um bom planejamento financeiro não significa deixar de viver o hoje, não significa privações. E a gente precisa desmistificar primeiro essa ideia de que para eu fazer uma boa gestão das minhas finanças, eu tenho que abrir mão do que eu gosto de fazer. Então esse é o primeiro erro que as pessoas atribuem. Eu não quero fazer minha planilha de orçamento, porque eu vou ter que cortar ali o meu cafezinho, cortar o meu bem-estar. Não. É você fazer escolhas melhores. Então, quando você pratica o autoconhecimento e conhece verdadeiramente seu orçamento, você consegue identificar desperdícios para eliminá-los e para redirecionar aquela renda para o que faz sentido na sua vida. E aí, uma coisa muito importante da gente estabelecer, e quanto antes melhor, é identificar ou criar a sua capacidade de poupança dentro desse orçamento. Então, pagar o INSS faz parte da nossa rotina. E muitas vezes a gente não percebe isso acontecer, né? Isso vira um modo automático. Agora, quando eu olho o meu orçamento, eu estabeleço a minha capacidade de poupança e eu me priorizo nesse orçamento, né? Direcionando os meus investimentos para cada um dos meus objetivos, a construção ela fica mais fácil, né? Então, a ideia é que a gente já defina um valor por mês para que faça esse investimento e aí qual investimento fazer. É importante realizar uma consultoria de investimentos com um profissional, né, na sua instituição financeira para te orientar dentro do universo de possibilidades. Existem produtos de investimentos que são muito adequados para objetivos de curto prazo, ou seja, para aquela reserva de emergência. E vamos falar sobre as reservas já já. Existem outros investimentos que são mais bacanas para os seus projetos de médio prazo, onde você pode dosar um pouco melhor a relação risco-retorno, buscando um ganho melhor do que a taxa de juros do país. E existem as modalidades, como a gente falou aqui, que são mais eficientes para o longo prazo, como é o caso da Previdência. Mas antes de eu decidir o tipo de investimento, eu preciso justamente organizar essas 3 caixinhas na minha vida. A reserva de emergência é aquela reserva que tem alta liquidez. A alta liquidez é justamente a possibilidade de eu resgatar imediatamente aquele valor. Então, tive um imprevisto, na mesma hora o dinheiro sai do investimento e cai na minha conta. Eu vou ganhar rios de dinheiro nessa reserva? Não, né? Porque a relação de risco, retorno e liquidez, ela tem que ser respeitada. Então, essa reserva, ela vai acompanhar a taxa de juros do país, que não é nada ruim no Brasil. A gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Mas para quem quer ganhar mais, depois de preencher a sua reserva de emergência, aí a gente vai pensar numa diversificação de investimentos, diversas modalidades, com maior ou menor grau de risco, de acordo com o perfil do investidor.
Então, reforço a importância de conversar com o especialista da área para se conhecer e montar um planejamento coerente para a sua vida. Eu achei bastante interessante quando você falou ali na sua palestra a diferença, né, sobre o endividamento e a inadimplência. Porque o endividamento não é necessariamente algo negativo. Eu achei isso muito interessante. Você pode explicar isso pra gente? Claro, doutor. E isso é outra coisa que precisamos urgentemente desmistificar na relação de gestão de finanças pessoais. Muitas pessoas acreditam que para ter uma boa vida financeira ela não pode ter nenhum tipo de dívida. Isso está errado. O uso do crédito consciente ele pode ser um potencializador dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Existem objetivos de vida que dificilmente eu vou pagar à vista, né? A própria construção de patrimônio, muitas vezes, adquirir um imóvel, investir numa clínica, num negócio. E o crédito ele vem para ser um aliado. O problema é quando a pessoa, não se conhecendo, assume um grau, um nível de endividamento que excede a sua própria capacidade de pagamento. E o que seria um endividamento saudável dentro do orçamento? Que as pessoas elas têm muita dúvida, né? Até quanto elas podem assumir de dívidas. Hoje, uma relação considerada saudável são dívidas que não excedem a 30% da sua capacidade de renda, né? Da sua geração de renda. Então, hoje, se eu faço um financiamento, o valor que eu vou comprometer da minha renda para pagar aquele financiamento, ele não pode comprometer a maior parte do meu orçamento, né? Porque senão eu fico sem espaço para os meus gastos essenciais, eu fico sem espaço para investir, né? Que é aquela capacidade de poupança, e eu fico sem espaço para quê? Para o meu bem-estar. E o orçamento, ele precisa prever o meu bem-estar, porque a vida não é só pagar conta. Certo. E aí, se não tem essa previsão, aí que cai na inadimplência, que é o grande problema. Aí temos dois problemas, né? Temos uma falta de espaço no orçamento para poder investir e temos o nome sujo, né? Que também hoje, socialmente falando, me traz diversas restrições e problemas até de constrangimento social, né? Excelente. Doutora Maura, outra dúvida que é recorrente entre nós cirurgiões dentistas é em relação à aposentadoria especial. Imagino que já deva ter surgido essa dúvida no seu escritório também. Como é que funciona? Com a reforma da Previdência, ainda existe essa modalidade de aposentadoria? Essa é realmente, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Ainda vou conseguir me aposentar de forma especial? E aí é importante a gente esclarecer o seguinte: a aposentadoria especial é uma modalidade de retirar o trabalhador mais cedo do seu ambiente de trabalho, porque aquele ambiente é nocivo. Então, a legislação, ela protege esse trabalhador e, no caso do cirurgião dentista, no caso de vários profissionais da área da saúde, a exposição máxima é de 25 anos comprovadamente exposto ao agente, no caso, né, o agente biológico. Com a reforma da Previdência Social, a aposentadoria especial ela não foi extinta, mas o critério de acesso a ela ficou mais dificultoso. Não basta agora ter 25 anos de exposição a agente nocivo, tem uma idade limite agora de 60 anos de idade, que é o que a gente não tinha antes do dia 13 de novembro de 2019. Então, o que a gente vem trabalhando? Ainda vou me aposentar de especial? Vai, mas você vai demorar mais. É muito provável, dependendo da idade que esse profissional ele ingressa no mercado de trabalho, ele vai completar os 25 anos e não vai ter a idade dos 60 anos. E aí, alguns questionamentos que nenhum ato legal, que nenhum texto legal ainda não explicou. Mas tá, faço 25 anos de exposição e aí eu faço o que até chegar aos 60 anos de idade? Me retiro, continuo? Como que o sistema vai me proteger? Isso a gente ainda não tem uma definição estabelecida em lei, em decreto, seja lá qual for o ato normativo. Agora, o que eu vejo que é importante a gente explicar para essa classe de trabalhadores é que a maioria ela está atrelada à Previdência Social, ao reconhecimento antes da reforma, antes do dia 13 de novembro de 2019, onde ainda é possível aposentar-se especial sem essa idade limite que está imposta agora, ou então com conversão de tempo especial para tempo comum, que acrescenta 40% para o homem ou 20% para a mulher.
E a reforma, ela trouxe uma regra de transição que exige ali uma pontuação de 86 pontos, combinando o tempo de exposição com uma idade, que também acaba ali levando a um condicionamento mínimo, né, de idade ali para você acessar aquela transição da aposentadoria especial. O que eu tenho dito, né? Qual é o meu conselho? Muito embora a legislação atual, né, a emenda, a reforma da Previdência tenha trago essa imposição, vamos ficar atentos ao que vai ser decidido daqui para frente. Se de fato eu não posso mais converter a minha atividade especial de novembro de 2019 para cá, vamos entender como que ficará o cenário quando eu atinjo 25 anos e, na verdade, a gente só vai ter reflexo disso para quem começou em 2019, mais 25 anos, aí a gente vai lá na frente entender como que fica a situação desse trabalhador, ou seja, ainda tem muito tempo para a gente trabalhar na regra permanente, que é o que está valendo pelo menos para hoje. Então, o que eu tenho antes da reforma? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de aposentadoria especial pura, né? Então eu consigo enxergar e provar a exposição ao agente biológico, ou eu consigo fazer ali a conversão. Ou então eu vou trabalhar, né, numa regra que não é tão favorável, que é a regra da transição. Tudo depende de qual momento que esse nosso cirurgião dentista ele se enquadra dentro dessa linha do tempo. Entendi. Eu estou imaginando aqui que talvez o caso, né, comum seria aquelas pessoas que trabalharam um período antes da mudança e um período após a mudança, porque eu imagino que muita gente que já tinha o tempo antes da mudança correu para tentar buscar essa aposentadoria especial, né? A gente acompanhou uma corrida, literalmente, né, dos cirurgiões dentistas, até porque a maioria trabalha, entre aspas, por conta própria, ou então como sócio da sua clínica, né, fazendo parte ali de uma sociedade. Então nós vimos esses trabalhadores, vou chamar de trabalhadores, correndo como que eu faço a prova, porque eu preciso aproveitar o requisito antes da reforma, porque não tinha limite etário. Então, aposentar-se especial antes da reforma é o melhor dos mundos. Agora abre um parênteses, desde que você se retire daquele ambiente de trabalho, né? Então, para quem vai permanecer no ambiente de trabalho, talvez este não seja o melhor caminho, talvez o caminho seja então de vir fazendo conversão até 2019, aí eu somo com o tempo dito comum após, né, novembro de 2019. Eu costumo dizer que para o cirurgião dentista e para a classe, né, dos profissionais da área da saúde em geral, o planejamento previdenciário é onde a gente vai poder situá-lo da melhor forma possível. Nós atendemos casos de trabalhadores, de profissionais liberais da área da saúde, que a regra de transição ficou melhor do que a aposentadoria do direito adquirido. Então, até porque, assim, para a maioria de vocês, cirurgiões, vocês não querem se retirar do ambiente, vocês amam o que fazem, vocês querem continuar naquela atividade. Então o que eu faço? Bom, então bora trabalhar a conversão, né? Bora trabalhar então a soma daquilo que é especial com aquilo que não é especial, e tem dado certo para algumas pessoas. Tudo vai depender da história de previdência social de cada um. Então a gente tem enxergado nos atendimentos que dá para você trabalhar algumas estratégias que ele não fique sujeito a regra permanente, vai demorar para acontecer, mas que ele não fique sujeito ali à transição da aposentadoria especial, que não ficou tão boa assim. Entendi. Muito interessante. E eu acho que, assim, vai variar muito, né? De caso a caso. A maior dificuldade, doutor Evaristo, que a gente enxerga no escritório de tudo que a gente atende é a prova. É como você prova o exercício da sua profissão com exposição a agente nocivo. Porque o que a gente tem acompanhado? Para o Poder Judiciário, o contribuinte individual ele tem condição ali de medir a sua exposição. É mais ou menos assim. Bom, o cirurgião dentista, tudo bem, ele atende o paciente? Atende. Ele está exposto ao agente nocivo biológico? Está. Bom, mas aqui ele não faz a prova de que ele corre o risco de ser contaminado, e mesmo que a gente apresente nos autos do processo administrativo o PPP, o diploma, a ficha de paciente e tudo mais, a gente vem esbarrando num detalhe técnico.
E isso já aconteceu no escritório. Para o Poder Judiciário, o laudo técnico ser confeccionado por um profissional previsto em lei, mas eu não posso admitir que o PPP seja assinado pelo próprio dono da clínica, que por um acaso é o cirurgião dentista. Então a gente vem ainda esbarrando em algumas questões como essa. Um outro detalhe, o contribuinte individual, ele já teve na linha do tempo a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por provar que fazia ali aquela exposição que estava exposto. Aí vem uma alteração de entendimento jurisprudencial e diz o seguinte: olha, você tem que fazer a prova sim, mas você também tem que provar que o equipamento de proteção individual que você usa neutraliza ou não neutraliza, é suficiente, não é suficiente, você tem que fazer prova que a sua exposição é agente cancerígeno. Então, trouxe algumas exigências que, de novo, o contribuinte individual, cirurgião dentista, acaba tendo um pouco mais de dificuldade de produção de provas. Eu, particularmente, sou ali daquele partido de que a senhora, vamos produzir todo tipo de prova, vamos continuar fazendo prova da sua exposição a agente nocivo, contrate um profissional para fazer o LTCAT, vamos ter o PPP, vamos guardar a sua ficha de paciente, as ocorrências de dentro do seu consultório. Eu tenho parentes, inclusive, que pegou Covid, né? Associa, né, ali ao seu consultório, a porta aberta para o paciente que ficou sequelado. Essa é uma prova bem contundente de que você esteve exposto, que inclusive você ficou aqui, realmente foi contaminado, ficou sequelado. Então, a gente trabalha muito com a prova e com o princípio máximo da aposentadoria especial, que é proteger o risco à saúde que aquela situação colocou. E a gente volta, né, quando a senhora comentou, tem que fazer essa produção de provas constantes. A gente volta naquele início. Não dá para pensar em aposentadoria só a hora que tiver com a idade para aposentar. De forma tem nenhuma. que ir se programando desde quem cedo. deve se programar é exatamente, eu entendo assim, o mesmo profissional que vai buscar uma assessoria como a da Vivian, esse também tem que caminhar com um advogado previdenciarista. Ele precisa entender se ele está fazendo o recolhimento da forma certa, se ele está produzindo a prova de exposição a agente nocivo da forma certa, entender do profissional o que o posicionamento jurisprudencial traz para aquele determinado momento. Então eu vejo que o planejamento previdenciário, com esse planejamento financeiro, né, de entender das finanças, eles têm que estar ali lado a lado. Todo mundo quer se aposentar bem, o máximo da previdência social, mas o máximo que eu posso extrair da minha segunda, terceira renda. E é possível, mas tem que ter planejamento. Sem planejamento você não tem nenhuma coisa nem outra, né? E as pessoas não têm essa educação, né? Essa orientação. Mas existem ferramentas que podem ajudar a pessoa a se organizar, né? Organizar a vida financeira, organizar o futuro, né, Vivian? É isso aí. E aí vamos falar sobre uma provocação que ela é um convite, né, para que as pessoas realmente se incomodem, porque a gente tem que se permitir se incomodar também, né? Porque é o incômodo que gera mudança. Falta de informação não pode mais ser uma desculpa em 2024, né? A gente tem muita informação. Iniciativas como esse evento, como, né, o CFO trazer o tema para palestra, gravar esse podcast, é justamente para que a informação chegue a todos que precisa chegar. E se a gente olhar assim, o nosso problema cultural que está enraizado, né, de não termos educação financeira nas escolas, nas universidades, não falarmos dentro de casa, o brasileiro também, ele não usa bem a informação que recebe. Vejam, dos cursos online, a pandemia lançou milhares de cursos online, e hoje em dia não é difícil achar um curso online sobre finanças, né? Muitos. Mas a maioria dos cursos online que as pessoas se inscrevem, apenas metade delas de fato iniciam o curso. E das que iniciam, 90% não concluem os cursos online. Então, está faltando realmente uma vontade, uma iniciativa, né, em assumir essa responsabilidade e compreender a importância disso na sua vida. E aí, para contribuir com isso, alguns exemplos que eu posso deixar aqui para acesso gratuito a todos que quiserem, é o canal Sua Saúde Financeira,
onde eu e o time Unicred gravamos conteúdos para descomplicar mesmo a vida financeira e disponibilizamos materiais para fazer download também, tudo abertamente para a sociedade. E um programa de formação financeira e empreendedora bem completo, que é o unicred.edu. Através do site vocês conseguem se inscrever, receber os acessos ali para usufruir e navegar nesse mar de conhecimento que está à disposição de todos. Eu conheço gente que mesmo em casa, né? O marido e a mulher não se conversam em relação... Às vezes um não sabe quanto que o outro ganha, quanto que o outro gasta, quanto que o outro guarda, né? Preciso falar algo sobre isso, muito bem citado. Problemas de finanças em casal é o segundo maior motivo de divórcios. Perde apenas, sabe para quê? Para problemas de comunicação. Curioso, né? Porque as pessoas não conversam sobre dinheiro. Então são dois problemas numa coisa só, que naturalmente geram desgastes. E na vida financeira a gente não deve ter segredos. A gente deve sim ter projetos individuais, porque somos indivíduos, porém precisamos conversar sobre os planos em comum. Então falar de finanças abertamente na vida a dois é muito importante, se temos realmente a intenção de seguir nessa jornada juntos. Bastante interessante mesmo. Olha, a conversa está muito boa e sempre, né, quando o assunto é bom e as pessoas têm o conhecimento do assunto, a conversa flui de uma forma muito tranquila. Mais uma vez, em nome do Conselho Federal de Odontologia e do nosso presidente Juliano do Valle, eu gostaria de agradecer muito a presença, a constante assessoria, né, que a Maura nos dá sempre que a gente tem dúvidas a respeito dessa questão da Previdência. Então, mas é a primeira vez que eu a conheço pessoalmente, então para mim foi um prazer conhecê-la também. Vivian, quero agradecer também especialmente você porque veio de Florianópolis para cá, para São Paulo, para participar exclusivamente desse evento do CFO, né? Atendeu o nosso convite prontamente e a gente ficou muito grato por isso. Que essa seja então um começo, né? O início de um relacionamento e que a gente consiga perdurar. Particularmente fiquei muito interessado nos cursos, vou entrar no site para conhecer e além da iniciativa ter a terminativa, né? De começar o curso e ir até o final do curso, porque realmente é muito importante. Aumentar esse percentual, né? De quem... Exatamente. E aí eu abro para alguma consideração final que vocês queiram fazer antes da gente encerrar esse podcast. Vamos lá então, quero deixar a mensagem que eu deixei na palestra, que diz muito sobre as nossas escolhas. A vida ela é feita de escolhas e não escolher também é uma delas. Então a informação está aí, né? Os profissionais estão aí para ajudá-los nesse caminho, então sintam-se convidados a adquirir o melhor bem-estar financeiro aí nessa jornada através da educação. Perfeito. Muito bem. Eu quero aqui deixar, né, como orientação para os cirurgiões dentistas se identificarem com a Previdência Social enquanto segurado obrigatório, entender a importância da Previdência Social como uma garantia de subsistência, sim, mas também como uma garantia de proteger do risco, que é a incapacidade temporária ou permanente, que é proteger o seu conjunto de dependentes. E para que ele possa usufruir do melhor possível da aposentadoria, é necessário, então, ele entender todo a sua relação com a Previdência. Deixa eu ver se a minha contribuição está correta, deixa eu ver se a minha documentação eu posso melhorar, o máximo que eu posso extrair, vai depender do próprio segurado cumprir com a sua obrigação também. Excelente. E você, colega cirurgião dentista ou profissional de saúde ou outra pessoa, né, que por acaso está aqui assistindo ao podcast CFO Esclarece, que bom que você assistiu esse conteúdo que é muito importante, né? A educação financeira, nosso planejamento do futuro são fundamentais para a gente ter essa qualidade de vida no futuro. Obrigado por estar aqui com a gente novamente e a gente te espera nos próximos podcasts.